sou uma médica, eu não sou blogueira. Oi pessoal, tudo bem? Voltei hoje e hoje o assunto é bem importante, bem recorrente. Acho que todo mundo aí tá chovendo informação sobre o coronavírus e por conta disso eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a questão do coronavírus e dos animais, né? Porque tá chovendo um monte de gente me perguntando: doutora, como é que fica o meu cachorrinho, como é que fica o meu gatinho quanto a isso? Eles podem pegar, eles não podem? O que tá acontecendo? Então vamos lá. O coronavírus, ele é como se fosse uma grande família e nessa grande família existem muitos tipos, né? Então o coronavírus, o Covid-19, ele é um tipo específico de humanos. Então o seu cachorrinho, o seu gatinho não pegam. Ou se sim, eles pegam, a gente ainda não tem informação sobre isso, eles não desenvolvem doença. Então fica tranquilo. O que coronavírus que o seu gatinho ou seu cachorrinho pode pegar? Eles têm tipos específicos. Então, assim, o cachorrinho ele pode pegar, né, coronavírus entérico ou se não respiratório. Normalmente o que mais acomete eles é o entérico, né? E isso quando ele é filhote, quando ele não é vacinado ou se não com uma vacinação não feita de forma adequada. E aí ele pode ter a forma entérica que o que causa uma diarreia, às vezes sim fatal, dependendo de, né, como que esse cachorro tiver da parte imunológica, sim, ele pode causar aí uma diarreia e ser fatal, né? Para ele sim, nas vacinas polivalentes que a gente já conversou semana passada, ele consegue sim ser imunizado com uma vacinação feita de forma correta, e aí não tem problema, né? Ele fica bem, não desenvolve doença e fica imunizado. Agora, nos gatinhos, como que ocorre, né, a infecção pelo corona? Ela também inicialmente é gastroentérica, ela também vai causar diarreia, principalmente em filhotes e idosos, mas o que acontece nos gatinhos é que animais muito imunossuprimidos, eles podem sofrer a mutação desse vírus. E aí, a partir do momento que isso acontece, esse vírus ele deixa de ser gastroentérico, né, deixa de causar apenas uma diarreia e ele vira a PIF, que é a peritonite infecciosa felina, né? E a PIF é uma doença potencialmente fatal, na verdade a maior parte dos animais acometidos por ela, eles acabam vindo a óbito, né? E ela não tem exatamente um diagnóstico. O diagnóstico ele vem a partir de vários outros exames, né? Não tem um exame só que você faça, tem vários exames e uma clínica toda que faz o veterinário quando atende um paciente com certas características, pensar no coronavírus felinos mutado, que aí é a peritonite infecciosa felina, tá? Não tem vacina disponível no Brasil, tem algumas vacinas sendo testadas lá fora, mas agora, né, principalmente o método mais eficaz do seu animal não ter esse tipo de doença é realmente a questão da higiene, principalmente se você tem mais de um animal, principalmente se seu animal vive aí com, você tem uma grande quantidade, né? Geralmente gatis, canis, quando tem essa alta concentração de animais, é onde mais a doença aparece. E aí a higiene é o principal, né, de evitar isso acontecer. Agora, só falando um pouquinho do coronavírus, né, em humano, é nosso papel como veterinário também falar sobre a questão que está acontecendo, essa pandemia. E aí o que eu queria compartilhar com vocês é algumas informações básicas, confiáveis, que eu tenho lido bastante de vários papers, vários locais, conversado, né, com médicos e também visto muita informação pertinente, muita informação real, né, sem fake news, sem nada. Eu queria passar isso um pouco para vocês. A questão da importância do que eles chamam de quarentena, de separação, né, de as pessoas ficarem mais em casa, né, não ter aglomerados, não ter cancelar reuniões, futebol, cancelar grandes eventos. O pessoal pode pensar, tipo, nossa, que absurdo, por que eu vou fazer isso? Não, né, o vírus ele mata pouca gente, é só mais idoso, tudo. Mas eu acho que agora é hora de pensar muito mais no coletivo do que só em si, né? Mesmo, por exemplo, nós
somos jovens, teoricamente aí com uma imunidade boa, não somos grupos de risco, tudo bem, mas nós temos parentes, nós temos pessoas com quem convivemos que se a gente pegar esse vírus, elas podem ser afetadas de uma forma muito ruim, né? Podendo vir a óbito, inclusive. Então eu acho que é o momento de se pensar no coletivo e sim, essas medidas de ficar em casa, de evitar grandes aglomerações, evitar fazer essa quarentena forçada aí, a gente já viu em outros países que funciona, né? Porque a ideia não é simplesmente você impedir o avanço do vírus. O vírus ele vai infectar muita gente, vai ter altas taxas de infecção, mas o que acontece? O que a gente preconiza fazendo esse afastamento das pessoas é o que eles chamam de achatar a curva. O que é isso, né? Quando a gente tem essas pandemias, epidemias e qualquer coisa nesse sentido, que a gente tem muitas pessoas infectadas, qual que é o grande problema? A questão não é de ter muitas pessoas infectadas. Imagina, por exemplo, uma gripe. Quando você tem um inverno, você tem a gripe com muitas pessoas infectadas, mas num período muito longo, né? Aí em todo o inverno, por exemplo. Quando você tem essas grandes pandemias, o que acontece? Essa curva que ela deveria ser assim, um pouquinho mais baixinha, ela sobe, ela vai lá em cima, ela chega no ponto mais alto de infecção, né? E depois ela tende a descer. Só que o que acontece com esse ponto mais alto de infecção? Muita gente no hospital, gente fazendo fila para ser atendido, muitos casos graves. Então, assim, por mais que seja um número baixo de pessoas que possam desenvolver a doença de forma fatal, imagina poucas pessoas, mas dentro de uma quantidade, uma população muito grande. Fica sendo muitas pessoas de qualquer forma. E o nosso sistema de saúde, ele não tem condição de abarcar e cuidar de todas essas pessoas. Então, eu acho que o principal motivo, né, de você fazer essa quarentena, né, pedir para as pessoas ficarem em casa e tomarem todas essas precauções, é justamente por isso. Ao fazer isso, com poucas pessoas circulantes, o vírus ele circula, sim, ele infecta, sim, mas a probabilidade dessa curva chegar nesse ponto mais alto e a gente esgotar recurso para tentar conter isso e gerar um colapso, seja no sistema de saúde, seja na parte financeira, é muito menor. Você tem mais tempo para conseguir fazer com que reabastecer, né, para você repor recursos para aí todas as pessoas conseguirem ser atendidas da forma como se deve. Então é muito importante agora a gente pensar na sociedade, no coletivo e realmente não ficar achando que isso é besteira, vou continuar minha vida como dane-se, né? Não tô nem aí. Não, vamos começar a pensar um pouquinho no outro, né? E vamos sim tomar medidas de prevenção, vamos tentar ficar mais em casa. Se você puder trabalhar de casa, trabalhe em casa. Infelizmente eu trabalho em um hospital, não tem outra saída, mas a gente vai se prevenir ao máximo, né? E quando a gente fala nessa questão da prevenção para as pessoas que não tem como, assim como eu não tenho como deixar de sair de casa, lavar a mão, tentar não tocar em outras pessoas e em objetos, né, que são de usos coletivos, sempre fazer uma boa higienização, né, das mãos. Usar água e sabão já é suficiente, o álcool gel é um a mais e ele é para uma emergência, né? Por exemplo, eu tô ali, vou em algum lugar, passa o álcool gel, ele vai ser efetivo. Então eu acho que agora é o momento da gente, de longe, reaprender a viver em sociedade, porque acho que essa é a única forma da gente realmente conter e evitar que coisas muito piores aconteçam com a gente, tá bom? Era esse recado que eu queria dar para vocês e eu vou deixar agora em seguida um videozinho falando, né, sobre as formas de você evitar se contaminar, né, as formas de higienização correta, tá bom? Beijo, até! Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma. Lava outra, mão. Lava uma.
doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, 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 mão. Água uma,